Já comprou sua passagem, mas não reservou?
Boa noite a todos. 20 horas, o horário combinado para nós darmos início a esse bate-papo. Gostaria de agradecer a presença de todos, principalmente o convite que me foi feito pelo GAEB para estar participando aqui através dessa palestra pelos meios digitais, né? Os novos formatos, que por enquanto ainda perduram nesse tempo de pandemia, e falar de um assunto que eu acho extremamente pertinente nesses tempos, que é o tema que nós vamos falar hoje, que é alegria em tempos de pandemia. Devo falar para vocês que é a primeira vez que eu estou fazendo esse tipo de formato, porque eu andei fazendo algumas palestras digitalizadas, mas sempre tendo alguém junto comigo, então tudo é muito novo, então perdoem qualquer falha que possa ocorrer, mas estamos aqui imbuídos da melhor boa vontade de levar esse tema hoje para todos, né? Alegria em meio à pandemia. Nós vamos começar esse bate-papo. Gostaria de ler uma mensagem para vocês do irmão José, que tem por título justamente alegria, e que diz o seguinte: cultive a alegria em teu espírito. A tristeza leva à depressão e à inércia. Sorri com espontaneidade e faze sorrir os que convivem contigo. Sê descontraído e generoso. A alegria é tônico para a alma em estado de desalento. Não deboches de ninguém e nem zombe do sentimento alheio, mas esmera-te em fazer sorrir a quem perceba de semblante acabrunhado. Não comente notícias deprimentes, dando ênfase a acontecimentos de caráter negativo. A fé deve ser motivo de alegria e não de excessiva circunspeição. Alegra-te com a vida que Deus te concede. Viverás para sempre. Aos ombros de quem sorri, o fardo, por mais pesado, se torna mais leve e a própria esperança se revigora. Então, meus irmãos, é possível falar de alegria nesses dias atuais, frente a tantas notícias de cunho negativo? Por que falar de alegria perante um cenário de tantas notícias trágicas, né? Temos motivos para sermos de fato alegres? São as questões que nós vamos começar a colocar aqui para todos nós, né? Dois fatores, entre tantos outros, tornam-se assim preponderantes para que a gente possa, tornam-se mesmo impositivos para que a gente possa estar falando do processo de alegria sobre qualquer aspecto, acima de qualquer evento que a gente esteja passando, qualquer situação que nós estejamos enfrentando. A gente hoje se defronta com uma questão séria, que é de saúde pública, que é o processo depressivo. Então, só por este motivo, esse primeiro motivo, hoje nós temos, segundo a Organização Mundial de Saúde, 320 milhões de pessoas diagnosticadas, tá, com processo depressivo. O Brasil, na América Latina, ele lidera esse cenário com 11 milhões e meio de pessoas diagnosticadas, vamos deixar bem claro, que estão recebendo tratamentos precários, porque a nossa realidade, o nosso sistema público de saúde é de todos nós conhecidas, né, conhecido. Então, é necessário que a gente entenda que até por uma questão de saúde pública, estamos falando primeiramente, desse aspecto material, né, desse aspecto mais físico do processo da tristeza, que leva as pessoas à depressão e comumente leva diversas pessoas ao suicídio, como coisa final desse processo de tristeza crônico, né? Os processos depressivos, nós estamos vendo aí, é a doença mais incapacitante da década desse século agora, vai ser as crises de depressão. Então, é necessário que a gente tome alguns cuidados profiláticos em relação ao que chega até nós. É muito interessante, eu já falei isso em outras palestras em outros temas, como começamos a perceber o mundo de forma tão negativa, igual a gente vem percebendo nos últimos tempos. Será que é o mundo que mudou, ou será que realmente é a nossa visão de mundo que mudou?
sempre tem alguém fazendo pesquisas em diversas áreas, então começaram a correlacionar essa tristeza epidêmica que a gente vê atualmente com a criação dos canais 24 horas de notícia. Vocês vejam bem como que é interessante esse dado, né? A partir do momento que foram criados esses canais de notícias, como a CNN e tantos outros que tem aí, Globo News, Band News, porque, via de regra, 99% do noticiário ele está atrelado à tragédia. Você acorda pela manhã, vai tomar o seu primeiro alimento para o seu corpo físico, você ou liga a televisão, ou coloca um rádio, sintoniza um rádio, qualquer coisa, você já é bombardeado por uma série de notícias catastróficas. A gente quase não percebe, dentro do noticiário, questões positivas, mas isso diz muito a respeito de nós mesmos. Nós estamos muito atrelados à negatividade. Então, nós replicamos essas notícias. Nós temos aí hoje nas mídias sociais o assunto mais pungente sempre é um assunto de extrema negatividade. Então, isso tudo leva a um estado de tristeza. Eu tenho amigos que durante a pandemia, eu perdi amigos durante essa pandemia, como acho que a grande maior parte das pessoas. Tenho amigos extremamente deprimidos, que a gente tenta trazer um pouco de alegria, porque eu sou uma pessoa extremamente positivista, sou uma pessoa extremamente bem-humorado, já é da minha personalidade ser o palhaço da turma, o palhaço da família, e eu me orgulho muito de ser a pessoa que faz os outros rirem, que vai levar um pouquinho de reverência, que vai levar um pouquinho de brincadeira, mesmo nas palestras presenciais, onde a gente está face a face com a audiência, eu tento levar um pouco dessa irreverência, com todo respeito, com todo carinho, com todo amor, mas trazer a coisa de uma forma bem mais leve, que já é o nosso dia a dia já é tão carregado de tantas emoções negativas, né? Isso desde que a gente se deixe levar por essas emoções. Então, os processos depressivos que a gente vê hoje, esses processos, a partir dessa pandemia, estão mais agravados, porque todo processo vem nos ensinar alguma coisa. Então, a partir disso daí, é necessário que a gente faça uma introspecção e entenda o que essa pandemia veio nos mostrar. Eu nasci numa família espírita. E desde que eu me entendo por gente, eu escuto, dentro da doutrina espírita, falar desse momento de transformação. Sinceramente, por tanto tempo que eu escutei, eu não achava que eu veria isso em vida, o começo dessa transformação. Porque essa transformação, é claro, ela não é abrupta, ela vem sendo feita passo a passo, já de muitos anos, de décadas, de muita raça de tempo que vem sendo feita essa transformação. Mas com os eventos atuais, ela se mostra mais real, né, mais presente nas nossas vidas. E foi um impacto enorme, né? O mundo parou. Acho que nunca nenhum de nós pensou de ver o mundo paralisado, de ruas vazias, com as pessoas impossibilitadas de contato uns com os outros, fisicamente falando. Eu acho que se uma coisa veio mostrar essa pandemia, é como nós necessitamos do olhar alheio, como que nós necessitamos de um abraço, de um carinho, da interação com os outros. O ser humano é um ser social, gregário. E uma das maiores ignorâncias que nós cometemos com nós mesmos é quando nós falamos que nós somos independentes. É tão interessante quando eu vejo uma pessoa falar assim, eu sou independente. Eu penso, quem moeu seu trigo, né? É uma historinha, né? Então, quem moeu seu trigo? Será que você moeu seu trigo, teceu sua roupa? Nós dependemos todos uns dos outros. E a pandemia veio mostrar isso aí, o valor de um abraço, o valor de um contato com um amigo. Conforme foi flexibilizando as normas de saúde durante a pandemia, a gente vai relaxando um pouquinho. Estamos escutando que a Europa está numa segunda onda. Isso traz muito desassossego, isso traz muita intranquilidade para as pessoas. Meus pais são pessoas idosas. Ele com 89, minha mãe com 86 anos. No começo da pandemia, acho que todo mundo muito assustado, um dia eu cheguei em casa e meu pai falou assim, eu vou morrer asfixiado. Eu olhei e falei assim, gente,
De onde que meu pai tirou isso? Eu comecei a rir. Eu falei, uai, pai, de onde você está tirando isso? Vai faltar UTI para todo mundo. Eu falei, olha, só vou te explicar uma coisa, já falta UTI desde que a UTI foi criada. Eu trabalho na área de saúde, sou cirurgião dentista, e eu, para não levar, eu assustei com aquela afirmação dele, mas eu levo tudo de uma forma muito leve. Eu falei assim, mas você vai morrer asfixiado, por quê? Porque não vai ter espaço para os velhos. Eu falei assim, gente, meu Deus do céu. Como que uma notícia influencia, principalmente uma pessoa no trajeto final de vida, né? Se não tiver uma tranquilidade muito grande, um positivismo muito grande, claro que se preocupa com esse término dessa existência material. Acho que é inerente a quase todas as pessoas. Mas eu falei, eu levei a coisa para brincadeira e todo dia que eu subia, eu moro no terceiro andar, ele mora no quinto andar, ele e minha mãe, com 86 anos, diabético, hipertenso, todas as condições de afastamento, né? Então, eu que faço todas as compras, eu que faço toda a rotina diária deles, eu que faço. Cada dia que eu subia, ele tinha um sintoma da Covid, e eu ria. Eu tô com o nariz escorrendo, eu falava assim, eu também estou. Eu brinco muito com ele, que ele é muito guloso, eu falo assim, na hora que você perdeu o olfato e o paladar, eu fico preocupado. Porque vocês vejam bem o efeito que a notícia causa sobre as pessoas. Então, nós temos informações exacerbadas, sempre exageradas, não estamos minimizando a gravidade do problema, mas é necessário que a gente tenha muita calma, que a gente tenha muita consciência de fazer a filtragem daquilo que nos chega até hoje através dos meios de comunicação. Então, o que você escuta hoje através das redes é 99% tragédia. A gente escuta falar sobre estupro, sobre assassinato, sobre pandemia, sobre vírus, desvio de verba. É muito difícil você escutar falar que fulano foi fazer uma visita para uma pessoa doente, que tem um grupo determinado de uma igreja evangélica, uma igreja católica, um templo espírita, seja lá de que denominação for, ou mesmo que não tenha denominação religiosa nenhuma, que vá fazer um trabalho social. Isso não vem de jornal, não vem de notícia. A nossa curiosidade, ela é mórbida. Então, a partir do momento que eu dou espaço para essas energias se aproximarem de mim, é fatal que eu comece a vibrar numa faixa bastante negativa. Então, o primeiro processo de se falar em alegria, ele passa por um processo de saúde pública, por menos que a gente pense nisso. Porque a depressão hoje, que é a doença da não aceitação, hoje ela enche os consultórios de psiquiatria, enche os centros espíritas, os templos evangélicos, os templos católicos, em processo de gente procurando preencher esse vazio enorme que tornou-se a existência de tantos nossos irmãos. Por não encontrar, não saber qual a finalidade do nosso processo existencial. Então, através dessas mesmas redes de mídia, ninguém está demonizando nada, porque a tecnologia está aí para ser usada. Então, hoje nós temos as redes sociais, que também participam do processo de agravamento dessa nossa sensação de infelicidade. Por que nos sentimos infelizes? Por que sentimos esse vazio tão absoluto que leva uma pessoa, através do desespero e do sofrimento, a pôr término na própria vida, tentando acabar? Não é uma pessoa corajosa, não é uma pessoa covarde, é simplesmente um ser humano procurando por fim a uma dor, a um sofrimento, de uma forma completamente errônea, porque a vida não se extingue. Disso nós todos os espíritas sabemos. Então, a pessoa pensa que vai pôr fim naquele sofrimento através de um ato de desespero desse, pondo fim à vida física. E nós sabemos o que isso acarreta, ainda mais na problemática. Então, é necessário que onde a gente veja uma pessoa mais deprimida, que a gente leve uma mensagem de fé, de confiança, de esperança, né? Porque são tantas as pessoas que estão passando por processo de aflição, através de um processo depressivo, através de processo de doenças mentais, e é necessário que a gente leve essa mensagem de otimismo, porque isso torna-se um problema tão grave, porque não afeta só o indivíduo, afeta a coletividade, porque através do momento que essa doença é incapacitante, isso afeta economicamente, isso afeta financeiramente uma família. Às vezes o pai
ou a pessoa que é responsável pela parte financeira da casa fica incapacitada de trabalhar. E depois que nós cavamos esse buraco, porque se tem uma coisa que eu sempre quero deixar para as pessoas, é o seguinte: é a responsabilidade única e exclusiva da própria pessoa em relação ao resultado da própria vida. Nós fazemos as nossas escolhas, somos sim influenciados pelo meio, com uma série de circunstâncias, mas em última análise, a escolha é individual. E assim sendo, a responsabilidade é única. A partir do momento que eu entendo isso aí, eu paro com a cultura de reclamação, porque eu tenho que reclamar de mim mesmo. Se eu não estou colhendo bom resultado, fazendo uma determinada coisa, e repito essa mesma coisa do mesmo jeito, esperando colher resultado diferente, isso é insanidade. Se a vida está de uma forma que eu acho que não está muito boa para mim, então é necessário que eu comece a compreender esse processo que me trouxe até esse momento. Fazer um retrocesso, fazer uma regressão mental dos processos de escolha que eu fiz que me levaram até esse ponto. Porque sempre é tempo para fazer uma nova opção de começo. Não dá para regressar lá atrás e fazer diferente. Mas a partir do momento que eu reconheço que eu estou infeliz, e o que está me fazendo infeliz? O que está me fazendo infeliz é o emprego que eu tenho. Mude seu emprego. A vida requer coragem, a vida requer atitude, a vida requer disciplina, a vida requer uma série de coisas nossas, porque, vocês vejam bem, está lá no Evangelho, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo, vós sois Deus, fazei brilhar a vossa luz. Lei do trabalho, fazei brilhar a vossa luz. O trabalho de Deus está desde sempre perfeito e feito. Então, eu preciso de fazer a parte que me toca. O tempo de Deus é único. É um ser onisciente que sabe das minhas decisões antes que eu pense em tomá-las, ele já as conhece. É uma coisa bastante ampla para o nosso entendimento, ainda com tão pouca qualificação intelectual que nós temos. Mas requer da gente a certeza que tudo está disponibilizado, mas que eu preciso de ir atrás das coisas. Eu preciso de me levantar da minha cadeira e correr atrás da minha vida. Se a coisa não está boa, é porque realmente o que eu estou fazendo não é suficiente. Então, hoje, num mundo extremamente materialista, eu tenho que entender o que vai me dar felicidade. Se a felicidade, na minha visão de mundo, é possuir as coisas, é ter as coisas, é um caminho fatal para que eu seja infeliz. Porque, mais uma vez, nós vamos citar as mídias, nós vamos citar as redes sociais como um elemento extremamente agravante de infelicidade. Você vai lá na mídia social e vê aquele amigo, aquela amiga, né, que está numa situação completamente diferenciada do seu momento existencial. O namorado dela é bonito, é rico, tem um carro do ano, proporciona a ela diversas coisas que você não consegue ter para você, então isso já te causa um nível de satisfação extremamente exacerbado. Então, é necessário que a gente entenda o que faz o nosso processo de felicidade. Se é o processo material, então, com certeza, nós vamos estar fadados a sempre procurar o supérfluo. Porque tem aqui numa parte, eu fiz diversas anotações, né? No Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, né, qual o conceito de felicidade real? Então, os espíritos respondem, a felicidade material, a vida material, ela requer a posse do necessário. Vejam bem o que ele fala. Para a vida material, a felicidade requer apenas a posse do que é necessário. E para a felicidade espiritual, para a nossa vida moral, uma consciência tranquila e fé no futuro. Só isso já seria a resposta para tudo que a gente vai falar daqui para frente, né? Então, nós temos aqui uma questão que está muito atual: o consumismo, o materialismo versus a nossa vida espiritual. A quem eu alimento mais, a quem eu estou mais interessado em dar atenção? Claro que nesse processo da nossa estatura espiritual, a materialidade ainda atua de uma forma extremamente
extremamente forte nas nossas decisões. Então, eu quero as compensações para o corpo material. Eu quero atender mais à materialidade, esquecendo que eu não sou um corpo que tem uma alma, e ao contrário, eu sou um espírito que veste um corpo físico para experimentar todas as experiências que só a matéria proporciona. Então, nesse estágio de evolução espiritual, é imprescindível que eu tenha um corpo material. Então, nós somos esse binômio, material-espiritual. Agora, é muito difícil, no nível de elevação espiritual que a gente ostenta, nesse plano, que a gente dê mais atenção a isso. É a base fundamental da nossa infelicidade. Que enquanto eu não aprender que esse ser espiritual é a parte mais importante e a que eu devo alimentar, a que eu devo dar mais atenção, a gente ainda vai viver esses conflitos todos. Não há como escapar desses conflitos. Não tem uma trajetória, não há um plano B para isso. Claro que tudo vai se processar da forma adequada. Evolução não dá saltos. Ela vem paulatinamente, é muito devagar o processo que a gente, já do nosso aprendizado, está atrelado principalmente aos nossos erros. Então, tentativa, erro, reparação, reconhecimento desse erro. Porque eu tenho, para poder reparar um erro, eu tenho que reconhecer que errei. Isso já é um grande agravante para a gente. É muito difícil as pessoas reconhecerem o próprio erro. E é uma dos incapacitantes para que a gente siga no processo evolutivo de uma forma sadia. Então, se eu hoje estou acabrunhado, se eu hoje estou entristecido, se eu hoje estou realmente deprimido, é analisar o que eu fiz, sempre colocando dessa forma. Não é A, não é B, não é C que causou esse infortúnio. O dia que a gente toma consciência que a responsabilidade da nossa vida é nossa própria responsabilidade, então a gente já para com a série de reclamações, uma série de questões, de colocar a responsabilidade das nossas decisões, das nossas escolhas, nos ombros das outras pessoas, porque é mais cômodo. É mais cômodo, sempre foi mais cômodo. Você falar assim, eu estou nessa situação porque o meu marido, a minha esposa não me entende, eu tenho um filho que não me entende, eu tenho inimigos dentro de casa, porque as pessoas se acham todas missionárias dentro do próprio lar. Ninguém se acha como motivo de expiação dos outros. Então, é necessário que a gente tenha consciência, que a gente precisa olhar. Se o tratamento do corpo físico já é tão difícil para a gente dar conta, imagine do nosso corpo mental, do nosso corpo espiritual. Então, hoje, nós lidamos com essa via de mão dupla. O espírito fazendo seu reflexo na parte material e o soma, o corpo físico, fazendo os seus reflexos para o próprio corpo espiritual. Então, é uma via de mão dupla que eu preciso de entender, eu preciso de entender esse contexto para saber evitar a minha faixa de pensamento ficar dentro de uma faixa de vibração extremamente negativa. Eu tenho um amigo que realmente, passando por um processo depressivo extremamente sério, eu convidei ele para vir aqui para casa. Falei, vamos vir aqui para casa, vamos fazer um pão, eu adoro fazer certas coisas, eu tenho uma curiosidade enorme com muitas coisas. Ele chegou na minha casa, tudo bem, com as normas normais de saúde que se exigem hoje, mas com um exagero para mim, na minha visão, um exagero total. Chegou com luva, tacou álcool, fez isso, fez aquilo, eu acabei de esperar ele fazer aquilo, fui lá, dei um abraço nele, dei um beijo. Eu falei, puxa vida, você me abraçou, você me beijou? Eu falei assim, pode ter certeza, não vou te passar nada ruim. E brincando dessa forma, fomos brincando durante uma tarde inteira, fizemos 2 pães, ele levou um, quando chegou mais à noite, ele veio me agradecer. Eu falei, você não tem que me agradecer, porque só daquela interação ali, a gente usufrui, é uma troca, como sempre foi. É uma troca de experiência, nós vimos muito durante a tarde, eu sou muito implicante, eu implico muito com as pessoas que eu gosto, então impliquei com ele, fez esquecer aqueles momentos e a pessoa sai melhor. Não estou aqui arvorando em nada de falar, você tem solução, não. Tem momentos de extrema tristeza, de extrema introspecção, mas se você já sabe que isso não pode perdurar, você combate. Procura mudar a faixa de pensamento que você está,
Procura olhar as coisas do futuro com um pouquinho mais de otimismo, até porque eu sempre falo, eu não tenho o segundo seguinte como certo. Então, para que eu vou fazer uma planificação de problemas? Porque nunca a gente olha o futuro com olhos bons. Eu vejo pessoas que economizaram a vida inteira para quando ficassem mais velhos e doentes, terem com que se tratar. Então, é um negócio muito complicado, mas cada um vive da forma que ele escolhe. Então, a pessoa já projeta um futuro doente, de carência, para a qual ele tem que estar preparado. Eu acho isso bastante insano, mas é uma opinião minha própria. Cada um vive conforme as regras que ele estabelece para a própria existência. Eu acho isso insano. Eu tive parentes que economizaram para o próprio enterro. Eu falava assim, eu não quero nem saber. Quando eu morrer, me jogue no rio, faço qualquer coisa. Eu não vou economizar um centavo para comprar um jazigo em qualquer lugar. Eu tenho mais o que fazer com o meu dinheiro. Mas tem pessoas que se preocupam com isso. Não querem dar trabalho para os outros. Tudo bem, é uma perspectiva. Mas isso mostra a faixa de pensamento que a pessoa habita. É muito complicado. Se o tratamento do corpo físico já sofre com essas deficiências todas que nós estamos falando, quando a gente passa para o tratamento do nosso corpo mental e espiritual, aí é que a coisa complica mais ainda. Porque a nossa vida é um gráfico. Nós temos momentos de estabilidade, momentos que esse gráfico desce, momentos que esse gráfico atinge picos extremos de felicidade. Felicidade, sim, porque é a felicidade que a gente consegue obter nesse plano material. Um filho que passa no vestibular, a compra de uma casa própria, a troca de um carro, por que isso não vai deixar a gente feliz? São conquistas e não tem nada de errado nisso. A melhoria é necessária. Todo mundo luta por conforto, todo mundo luta por uma vida melhor, dentro do conceito que ele entende, por uma vida melhor. Mas, às vezes, os excessos, o suficiente necessário nunca é suficiente para a gente. Sempre precisa de algo mais, alguma coisinha a mais. Se a pessoa tem uma casa confortável, ele quer uma casa maior ainda. Se a casa já é maior, ele quer uma casa com a piscina. Se já tem uma piscina, ele quer uma piscina maior, com uma sala. E isso vai acarretando, porque para cada necessidade dessa, implica em gastos, implica em hora de trabalho, implica numa série de coisas. E as pessoas esquecem de observar pequenas coisas durante o nosso dia a dia. Eu gosto muito de ir à conservatória, né? Vou e volto, e às vezes eu volto pela Serra da Beleza. Uma vez indo com alguns amigos, eram uns 4, 5 carros, no alto da Serra da Beleza tem um mirante, eu parei o meu carro, logo pararam os amigos, eu saí do carro, eles vieram preocupados, o que aconteceu? Porque isso devia ser umas 3 horas da manhã. Eu falei, não aconteceu nada, ué, por que você parou? Para ver o céu aqui, que o céu aqui é maravilhoso. Um olhou para mim, você está ficando doido? Eu falei, não. Ué, se você quiser ir, você pode ir indo, que daqui a pouquinho eu vou. E eles me olharam assim com um olhar de extrema estranheza, né? De eu querer parar para olhar aquele céu maravilhoso. Você não tem onde contar estrelas, né? Ali naquele céu. Então, enquanto tiver essa capacidade de olhar essas coisas e me admirar, de você olhar uma criança, de olhar uma planta, de olhar tanta coisa legal que tem, a gente vive de uma forma mais relaxada. Mas, às vezes, eu vejo as pessoas passando, carregando tantos problemas, que é nítido a carga que eles colocam sobre as próprias costas, e depois, insatisfeitos, colocam essa responsabilidade ainda sobre outras pessoas. Mas a gente escolhe de que forma quer encarar a vida. Se você quer encarar com a cultura da reclamação, reclame. Mas tem uma coisa, a vida não está nem aí para as nossas reclamações. Ela não se importa com isso. Eu já fiz alguns questionamentos em outras palestras, né, presenciais, de fazer determinadas perguntas para a reflexão das pessoas. A questão do livre-arbítrio, perguntar se Deus tem livre-arbítrio. Já fiz essa pergunta. Vocês acham que Deus tem livre-arbítrio? E algumas pessoas param e olham. O que é o livre-arbítrio? É a capacidade, é a oportunidade de fazer escolhas. Deus é perfeito. Deus não faz escolhas, ele acerta sempre. Então, ele sabe o que é certo. Então, Deus não tem livre-arbítrio. E logo a seguir, para chocar mais ainda as pessoas, chegar e perguntar assim: vocês acham que Deus está preocupado com os nossos problemas? As pessoas param, olham, né? Uma pergunta bastante estranha para ser feita, né? Deus está preocupado com os nossos problemas? E então eu sempre conto uma historinha, né? Joãozinho está lá com o celular na mão, na maior tranquilidade da vida, está feliz da vida, está vendo Walking Dead.
os zumbis todos morrendo, tiro comendo solto, sai pedaço de cérebro para um lado, e ele está ali numa felicidade total vendo aquilo ali. A mãe passa e fala assim: Joãozinho, larga esse celular e vai fazer seu dever de matemática. Joãozinho olha e fala assim: mas nem chorando. Estou vendo o Walking Dead aqui, estou feliz da minha vida. E se for uma mãe nos traços antigos, vai já tomar o celular dele na primeira. Mas vamos ficar dentro da atualidade, ela sai, volta, meia hora depois o Joãozinho está lá vendo o Walking Dead. Joãozinho, vai fazer seu dever de matemática. E ele olha e fala: tá, já vou, mãe, já vou. Tá, deixa acabar aqui. A mãe já não aguentando mais, como tem que fazer, vai lá e toma o celular do Joãozinho e faz o Joãozinho subir para fazer o exercício de matemática. Eu pergunto a vocês, Joãozinho nesse momento está feliz? Claro que não. Já está pensando no dia que ele crescer, que vai abandonar a casa, que vai... Deixa essa velhinha comigo, na hora que eu crescer ela vai vir comigo. E a mãe está morrendo de preocupação, porque tomou o celular do Joãozinho e ele está lá se sentindo a última criatura do mundo? Claro que não. Não está nem aí para a tristeza do Joãozinho que ficou sem o celular, sem o Walking Dead, porque ela sabe que aquilo ali é uma coisa momentânea, que aquilo ali não tem significação nenhuma, que o exercício de matemática para ele é mais importante que ficar assistindo o Walking Dead. Então, essa lógica, dentro dessa comparação bastante precária e fraca, é a lógica dos nossos problemas em relação à divindade. Ele não está minimamente preocupado em tirar o nosso celular e deixar a gente de assistir o Walking Dead, porque são esses desafios que nos impulsionam. Então, hoje nós estamos aí vivendo um intenso desenvolvimento tecnológico frente às questões morais. Então, são muitas questões que nós temos que passar nesses momentos. São tantas as coisas acontecendo, o mundo mudando fisicamente, moralmente, sobre todos os aspectos, cataclismos enormes, são tsunamis, terremotos, o mundo em convulsão. Uma pandemia que paralisou totalmente o mundo e que ainda vai ter reflexo durante bastante tempo. Tudo isso é parte do processo de mudança. Nós estamos num mundo de provas e expiações, onde o mal é predominante. Vamos passar um planeta de regeneração, onde o mal já não é predominante. Ainda existe, mas não é predominante. Então, para que isso ocorra, ninguém que vai fazer uma reforma numa casa consegue evitar poeira, consegue evitar barulho, consegue evitar detrito, consegue evitar a dor de cabeça de um planejamento mal feito. Quantas vezes você vai fazer uma reforma que você tem que ir na construtora para comprar um parafuso que faltou, porque nenhum planejamento que se faça é humanamente possível perante uma reforma, de tantas as coisas que a gente deixa de levar em consideração. Então, se uma reforma de uma casa já implica em tantos conceitos que a gente tem que abranger, imagina a reforma de um planeta como a que a gente vem passando. Ela vai implicar realmente momentos de introspecção e momentos de falta de fé, porque nós estamos vendo lá na resposta que para a nossa felicidade espiritual é ter uma consciência tranquila e fé no futuro. Então, se eu não acredito que o meu futuro vai ser um futuro de tranquilidade, então, como que eu posso ter tranquilidade no meu momento presente? Eu hoje, conversando com minha mãe mais cedo, falei que eu não tenho preocupação nenhuma com o meu futuro. Meu pai e minha mãe fizeram um guarda-chuva que vai me garantir uma velhice tranquila. Então, eu não me preocupo com pouquíssimas coisas eu me preocupo. Preocupo, claro, uma doença de um filho é fator de preocupação. Acabei de ter um neto agora, então a gente preocupa com que tipo de mundo vai estar aí. Mas são coisas que escapam da minha ação sob determinada maneira, escapam da minha ação totalmente. É claro que se eu quero uma melhoria para esse mundo que está aí, basta eu começar com a única coisa que eu posso fazer a transformação, que é comigo mesmo. Então, essa mudança de faixa vibratória, de olhar, né? Estou vendo aqui a Cláudia falando, o céu da Serra da Beleza é lindo. Desculpe que tem hora que eu quase não consigo, a vista está um pouco lenta para enxergar as coisas, mas obrigado às pessoas que estão aí comentando. Realmente, então a gente tem que parar para observar. Eu costumo usar a imagem do copo de água pela metade, que eu falo assim, ó, está na metade certinho, e falo o seguinte, o copo está meio cheio ou está meio vazio? E as pessoas ficam ali, tá na metade. Eu falei, não tem essa história de tá na metade. Tá meio cheio, tá meio vazio. Porque é para mudar a forma de visão das pessoas. Se eu procuro olhar o que falta, as coisas ficam muito complicadas. Se eu já olho o que eu possuo, começo a dar valor àquilo que eu já tenho dentro do meu copo,
muda um pouquinho a nossa forma de enxergar as coisas. O mundo não está mudado, o que vai mudando é a nossa visão de mundo. Claro que são as transformações. Nós temos transformações acontecendo o tempo inteiro. A única constante da nossa vida é a inconstância das coisas. Nós não temos nada por garantido. Nada, nada por garantido. A única coisa que nós sabemos que, de fato, falam que a doutrina espírita não tem dogma. Eu brinco que ela tem um dogma, na minha opinião, quando ela diz que ela fala o seguinte, que nós estamos irremediavelmente condenados à felicidade. Então, se eu acredito nisso e eu acredito, eu sei que esse momento um dia vai chegar. Mas eu sei também que esse momento dessa felicidade real e absoluta vai demorar bastante tempo. Então, eu vou me ater ao que eu posso obter de felicidade momentânea com essas coisas que me proporcionam esses momentos. Sair para observar alguma coisa, olhar uma coisa com um olhar um pouco mais acentuado, dar valor às coisas que estão aí ao nosso redor, um pôr de sol, tanta coisa para a gente citar, é tanta coisa, e às vezes as pessoas passam por isso sem dar um mínimo valor. Olham a vida sob uma ótica das mídias sociais. Então, é muito interessante a gente ver, porque eu não vejo ninguém postando numa mídia social o filho drogado. Eu não vejo ninguém postando na mídia social a traição. Eu não vejo ninguém postando numa mídia social mentira. Eu não vejo, aliás, a gente até vê a mídia social postando preconceitos, né? Infelizmente. Até isso, até mesmo nessa coisa tão de fachada, a gente vê essas coisas. Então, as pessoas colocam... E não estou falando que tem nada de errado, às vezes eu vejo os conselhos, se você está feliz, não poste. São as receitas que não cabem, não cabem. Ninguém tem receita de felicidade, ninguém tem receita de como criar um filho, ninguém tem receita de como ter um casamento feliz. Aliás, essa receita existe, até a gente sabe, é de difícil execução, mas ninguém tem uma fórmula certa para cada... Porque nós somos individualidades, cada um carrega o próprio universo. Então, cada um reage de uma forma ao mesmo evento, as pessoas reagem completamente de formas completamente distintas, muito semelhantes às vezes, mas totalmente distintas umas das outras. Então, é necessário que eu entenda que o espírita ele tem a obrigação moral de ser bem-humorado. Não pode ser um estado de espírito, é uma obrigação moral ter bom humor. Então, ter uma visão positiva da vida, parar de dar eco à negatividade, de repetir as coisas negativas. Então, evitar ser influenciado por essa questão. Hoje nós estamos vivendo momentos de distensão total sobre a política, sobre aspectos sociológicos, sobre aspectos étnicos, virou um campo de batalha total, um emite opinião, o outro já vem, já cria um problema enorme. Então, não dá muito eco para essas coisas, e quando eu falo isso para mim, porque a gente cai nas esparrelas de responder, de entrar nesse clima. Então, quando você vê, você fala assim, caramba, você está fazendo isso de novo? Você tem certeza que você vai repetir o mesmo erro que você vem cometendo? Então, é necessário que a gente tenha um momento de parada e fale assim, olha, qual vai ser o meu conceito de felicidade? Meu conceito de felicidade vai ser rico, ter uma casa de 2.000 metros quadrados, 5 carros, cada um de 1 milhão, tranquilo. Então, procure a sua felicidade dentro dessas coisas que são extremamente passageiras, não são reais. Então, é uma felicidade que não tem nada de real nela. Então, a gente hoje tem uma necessidade tão grande, né? Compartilhar. Esse verbo hoje é uma coisa, em vez de compartilhar realmente de forma real, hoje a gente compartilha nas redes sociais uma série de coisas. E vem também lidar com o nosso lado negativo, da nossa falsidade, do nosso descalabro. Você olha lá, eu brinco sempre nas palestras, sempre esse exemplo lá, tá lá a menina lá batendo a foto na frente da Torre Eiffel, aí vem a outra, amiga, aproveita a viagem por dentro, assim, tomara que essa torre enferrujada caia na sua cabeça. Eu já cheguei a ler algumas coisas assim, foi viajar e não me pagou, né? Falei, nunca mais posto nada de viagem. Então, esse é o ponto que as coisas chegaram. Então, despertando, nós nos comprazemos em mostrar uma felicidade para o outro.
É simplesmente isso. E chega ao ponto de eu ler outro dia e falar assim, que a maior tristeza do mundo é você postar uma coisa na rede social e você mesmo curtir o que você postou. Então, tem muito ali da gente, da nossa personalidade, nas coisas que a gente posta, da necessidade das pessoas aceitarem, das pessoas gostarem daquilo que a gente compartilha. Isso é um reflexo digital da nossa vida real. Eu quero ser aceito pelaquilo que eu sou, eu quero que as pessoas gostem de mim pelaquilo que eu sou, eu quero ser uma pessoa que tenha um círculo de amizade, um círculo social onde me aceitem, onde me valorizem. E tudo o que eu quero, eu não faço em relação ao meu semelhante. Isso leva a um caminho de infelicidade absoluto. Eu não falo sobre depressão na terceira pessoa, eu falo sobre depressão na primeira pessoa. E antes de passar por uma, e ter passado por uma outra sem perceber, onde tive síndrome do pânico, tive crise de ansiedade com sintomas físicos, sem perceber, para vocês verem, e uma outra bastante perceptível, onde você pega uma tristeza absoluta, que você não vê outra coisa a não ser tristeza na sua frente. Então você cava o próprio buraco e depois você precisa de ajuda para sair desse buraco. E é um caminhar difícil. Não cheguei ao ponto de muitos que chegam ao ponto de ficarem dentro de casa, não tomarem banho, de perder totalmente o gosto pela vida. Não chegou a ser tão grave, mas foi um processo de sofrimento, um processo de dor. Então, a partir do momento que você passa por aquilo, a sua visão passa a ser um pouco melhor sobre o problema que o outro está enfrentando. Então, são problemas muito sérios, mas são problemas existenciais, problemas de não aceitação do próprio momento de vida. Então, é necessário que, se eu não aceito aquele momento, eu entender o que me levou naquilo ali e corrigir, e não culpar, me colocar como vítima da vida, das coisas. Porque a gente cria um processo de reclamação e de vitimismo que acaba impedindo que eu haja de forma a corrigir o que está errado. Então é necessário que a gente assuma a responsabilidade que é total pela própria vida, a responsabilidade de sintonizar com coisas boas, de divulgar coisas boas, de saber que tem muito, que a grande maior parte das pessoas lutam, trabalham, tentam manter a dignidade, tentam criar seus filhos da melhor forma possível. Dentro da grande maior parte, as pessoas tentam acertar, erram bastante, claro que erram. Mas estão ali tentando acertar, estão tentando sobreviver, estão tentando prosperar na vida, estão tentando evoluir materialmente, intelectualmente, socialmente, mas esquecemos, né, bastante do lado que é o mais importante, que é o lado espiritual. Parar de reclamar das coisas. Se vai fazer alguma coisa, faça com bom grado, porque a primeira vez que eu tive a oportunidade de falar numa casa espírita foi no Xambala, já vão se passando aí, acho que já inteirou 12 anos, fui fazer 15 minutos, a Stella Dyer, né, bastante conhecida no movimento espírita, ela me pediu para fazer os 15 minutos, porque eu falo pelos cotovelos, então ela falou assim, você vai fazer um dia, você vai fazer os 15 minutos, e eu falei assim, tá, eu vou fazer. Quando cheguei na frente de um centro lotado com 80 pessoas, veio o meu olhar crítico sobre mim mesmo. Tipo assim, qual é a estatura moral que você tem para estar aqui na frente fazendo isso? E eu fiquei bastante ali mexido. Eu falei assim, o que eu estou fazendo aqui? Me senti um farsante, um enganador, uma série de coisas que o nosso maior crítico são sempre nós mesmos. Então eu falei assim, você não tem qualificação moral para estar aqui na frente. Mas, mesmo assim, eu fiz aquilo ali falando para as pessoas, falando assim, olha, eu não sei o que eu estou fazendo aqui na frente. Eu só sei o seguinte, que eu tive boa vontade para atender um pedido. Mal sabia eu que eu toquei num ponto que só depois, muito tempo, eu fui entender que a boa vontade é que movimenta as coisas. Se você tem boa vontade, então já ajuda. E nem sempre nós temos para tudo. Tem dia que a gente está com uma má vontade extrema. Mas a partir do momento que a gente se enche de boa vontade, você passa a entender o outro. Se você tem boa vontade de aceitar o outro como ele é, de entender as limitações, porque nós temos as mesmas limitações que nós estamos enxergando no nosso semelhante. Então, a partir do momento que meu olhar se torna um pouquinho mais brando sobre mim mesmo, eu passo a ter esse olhar mais brando também sobre as pessoas. É uma via de mão dupla. Eu só enxergo as desqualificações do outro que eu trago dentro de mim. Porque se eu não conhecesse essas desqualificações, eu não saberia se elas existiam. Eu costumo fazer uma dinâmica de grupo, né, para mostrar que aquilo que eu não conheço não existe para mim.
Então, se eu reconheço a inveja, se eu reconheço a mentira no outro, se eu reconheço a traição, é porque esses sentimentos me são pertinentes. Então, eu escolho o que eu quero olhar no caractere do meu semelhante. Então, vamos ressaltar o que tem de positivo, vamos parar de dar força para o que é negativo. A partir do momento que eu exalto as qualificações, porque parece que nós temos nós temos um grande problema em ressaltar a qualidade alheia, quando que nós queremos sempre ver as nossas qualidades ressaltadas. Eu pergunto em toda palestra, virtualmente eu vou fazer esse negócio, nós podemos fazer uma vaia virtual, quem quer ser vaiado? Nunca tive um louco que levantasse a mão e quisesse ser vaiado. Quem quer ser caluniado? Ninguém quer ser caluniado. Só se for louco. Agora, ser aplaudido, ser bem recebido, ser aceito, ser elogiado, ser reconhecido pelo trabalho que faz, quem que não quer? Então, não é nada muito difícil fazer esse início de mudança de paradigma, de visão. A gentileza das pequenas coisas, do muito obrigado, de agradecer, de ser realmente um pouco mais sociável, de ter um sorriso estampado no rosto, não é tão difícil, não custa nada, é grátis, não requer muito esforço. A partir disso daí, as coisas começam a se movimentar. Nós vivemos em vibrações, através de vibrações, atraindo, repelindo, replicando essas vibrações. Então, eu sou responsável por aquilo que eu atraio. Não é o obsessor, não é o inimigo, não é A, não é mais B. Porque se eu tenho um obsessor, se foi permitido que esse obsessor chegasse até a mim, é porque alguma coisa eu fiz que permitiu que isso até a mim viesse. Claro está que às vezes precisa de muita ajuda para que a gente possa contornar esse problema. Os centros estão aí lotados para poder confirmar o que eu estou falando. Aí vão lá, fazem todo um trabalho, fazem um afastamento temporário e depois, pelas minhas próprias atitudes, às vezes no momento que eu acabo de sair do centro, eu já chamo essas influências para junto de mim novamente. O Heraldo Daer, esposo da Estela Daer, já no plano espiritual, ele falava uma coisa que me sentiu o próprio porquinho. Ele falava que eles pegavam um porco no centro, limpava o porco, dava banho no porco, passava perfume no porco, deixava o porco bonitinho e cheiroso. Punha o porco no chão, ele corria para o meio da lavagem, no meio da sujeira. Eu me sentia o próprio porco. Porque é isso que acabam fazendo. Depuram toda a nossa psicosfera, vão lá, dá passe, uma série de tratamentos hoje, mas o tratamento principal é a mudança da faixa de pensamento. Não muda de pensamento quem não pensa. Então, se as coisas estão erradas na minha vida, é porque a minha forma de pensar está inadequada. Não há outro caminho. Ou eu mudo a forma que eu penso a minha vida, e conforme eu mudo a forma de pensar, eu mudo a minha forma de agir. Toda palestra que eu faço presencial, eu coloco no quadro, no cantinho, sentimento, pensamento e condicionamento. Porque primeiro vem o sentimento, depois a nossa capacidade de raciocinar. E a nossa capacidade de raciocinar em relação ao sentimento, porque nosso pensamento é o filtro desses sentimentos, é que nos condiciona a dar determinadas respostas para a vida. Se eu estou querendo brigar com a vida, tem uma notícia bastante triste para quem está brigando com a vida. Vai perder todos por nocaute, no primeiro round. Não há como brigar com a vida e sair vencedor dela. Não tem como. Ou a gente se adequa às coisas e vence através da inteligência de perceber onde que aquilo ali não está certo, o que está me trazendo essa infelicidade, por que eu estou me sentindo infeliz, por que eu estou abrindo mão de lidar com aquele meu problema, se eu não estou enxergando o problema, que, como eu falei, reconhecer o próprio erro já é um agravante. Muita gente não se reconhece errado. A partir do momento que reconhece o erro, eu tenho dois processos. Ou eu entro num ciclo de culpa, ou eu entro num processo de reparação desse erro. Então, a partir do momento que eu entro num complexo de culpa, eu fico paralisado. Eu fico me olhando, me culpando por aquilo, então eu não reajo. É um sistema que leva também à depressão, fatalmente. E, às vezes, leva ao suicídio. Então, é necessário que a gente encontre alegria com as coisas. Esteja grato pelo aquilo que tem, não está sempre reclamando de tudo e para todos.
Isso torna as pessoas... Ninguém gosta de uma pessoa que reclame. É claro que muitas vezes a gente precisa de estar ali escutando o que o outro está falando com você, porque a gente, na hora do nosso desespero, a gente precisa de uma pessoa que esteja escutando, dividindo, porque o fardo compartilhado, não que eu vá carregar o fardo alheio, mas já se torna um pouquinho mais leve para aquele que dividiu um pouquinho ali. A gente dá uma palavra amiga e falar, olha, isso vai passar, isso vai ter término, não tem nada que seja eterno, não existe pena eterna. Então, a partir desse momento que eu tenho uma visão mais complacente com a vida, mais generosa com ela, e essa generosidade se estenda aos outros, porque a grande verdade é que a felicidade está em servir ao próximo, né? Então, só por isso aí, a gente sabe como é que a gente está afastado dessa felicidade real, né? Que a finalidade da vida é que eu seja o melhor que eu consiga ser para ser o melhor que eu possa ser para o meu semelhante. Então, isso não vai ser alcançado nesse momento, infelizmente. Mas uma hora nós vamos chegar lá. É devagarinho que a coisa vai. Então, eu preciso de ter fé no meu futuro, preciso de ter uma consciência tranquila. Para ter uma consciência tranquila, eu tenho que fazer boas escolhas. E se eu não fiz as boas escolhas, reparar o resultado do que eu causei de mal, seja lá o que foi que aconteceu, tentar reparar esse erro. Que a partir desse momento eu volto a ter uma nova chance, uma nova tentativa para fazer uma escolha diferente que me leve a um estado de plenitude, de uma felicidade. Então, hoje, para evitar vibrar nessas faixas negativas, eu poucas vezes, eu quase raramente assisto mais o jornal, evitando totalmente as questões políticas que já me obsediaram ao extremo há tempos passados, que se eu deixar me obsediam extremamente. Então, eu permito que isso aconteça comigo mesmo quando eu vivo nessa faixa. Porque se eu sei que tudo está justo e correto, se eu sei que tem uma mão segura que leva todas as coisas para o caminho que elas têm que seguir. Então, se eu tenho essa consciência, não que eu não possa lutar para mudar o que eu acho que está errado, nós temos que fazer isso sim. Não é que eu tenho que me calar perante as injustiças, não é nada disso. Jesus foi extremamente veemente contra o erro, mas nunca foi inflexível na fala, nas atitudes, nunca condenou quem quer que fosse. Então dá para fazer isso de forma branda. Não precisa ser a ferro e a fogo, porque nesse sistema não se resolve nada. Nunca se consegue nada através de violência, de gritaria, de desassossego. Então, se hoje as pessoas estão mais infelizes, é resultado das próprias escolhas, de uma vivência bastante vazia, de valores reais, procurando o que é supérfluo, procurando o que não acrescenta, tendo uma visão equivocada. Então, dito isso, é mudar a visão que nós temos sobre a vida. E para fazer isso, eu tenho que fazer a tal da danada da introspecção, da autocorreção, né? Eu tenho que parar nesse momento e falar assim, aonde que pode ser feita a transformação viável, porque eu não vou conseguir fazer a transformação total da quantidade de coisas que eu preciso preencher. Essas potencialidades vão se desenvolvendo paulatinamente. Ninguém vira anjo de um dia para o outro. Não é esse o processo. Uma asa da intelectualidade, ela se desenvolve mais rapidamente que a asa da moralidade, depois a moralidade vai acompanhando paulatinamente, e eu vou galgando os poços bem devagar, não é nada corrido. Na natureza, nada se processa de forma abrupta, é tudo muito devagar, até chegar um momento, mesmo que a gente perceba que as coisas estão mudando muito rapidamente, né, a evolução tecnológica mudou o mundo completamente. Há 116 anos atrás, nada disso era possível. Nós estaríamos no escuro, não teria internet, não teria luz, não teria nada das comodidades quase modernas que nós temos hoje. Então, a revolução digital veio trazer um mundo completamente diferenciado. E nós vamos passar por essa revolução quântica que está aí já abrindo as portas. Então, hoje, as crianças que estão aí vêm com um preparo intelectual completamente diferenciado. Então, tem que cuidar do aspecto moral. Eles são senhores, não aceitam não pelo não, são questionadores, e é importante que sejam. E procuram da gente o que é mais difícil da gente dar exemplo. Falar é muito fácil, exemplificar é que é o problema. A primeira palestra que meu pai foi, aí, quando terminou, falei assim, você gostou? Ele olhou para mim e falou assim, gostei, muito.
Você fala muito bem. Agora eu quero saber quando você vai começar a fazer o que você falou. Falar, aí também já é outro assunto. Então, é difícil. Você colocar o seu discurso junto com a sua ação é a grande problemática que todos nós enfrentamos. Saber o que precisa, todos nós trazemos já isso de forma no nosso inconsciente, com aquela coisa chamada, né, a nossa consciência. Então, eu tenho essa consciência do que é certo, do que é errado. Pouquíssimas pessoas podem falar que não têm consciência. São os que sofrem sociopatias extremamente graves. Esses não distinguem o bem do mal por questões espirituais bastante agravadas. Mas fora disso, fora dessas psicopatias, sociopatias extremamente agravadas, todos nós temos noção do bem e do mal. Ninguém faz o mal explicitamente, muito, muito difícil. Ninguém chega para roubar alguma coisa à luz do dia, normalmente é oculto. Então, tudo que a gente faz de errado, até os animais sabem quando estão fazendo alguma coisa de errado. Basta a gente chegar e falar assim, quem fez isso? Ele já enfia o rabinho entre as pernas, já sabe, porque já tem essa consciência do que ele está fazendo. É uma inteligência em estado bastante primitivo, mas já tem essa consciência em desenvolvimento. Então, essa questão de querer mostrar para o outro uma felicidade que não existe, ela acaba trazendo para a gente mais infelicidade. Então, vamos ser reais. Eu não vejo problema nenhum em a gente divulgar a felicidade, porque já que divulgam tanta infelicidade, eu acho que precisa, mas uma felicidade mais real, coisas boas, fazer compartilhamento de coisas que vão levar um sorriso para o outro. Quem me tem na rede social sabe que eu brinco muito comigo, passo com a minha fotografia para enfeitar a timeline, numa brincadeira, coloco algumas coisas lá, no intuito de fazer alguém ali que está lendo aquilo ali, às vezes está num momento de tristeza, rir um pouquinho, porque vão lá os comentários. Um dia coloquei lá, numa dessas brincadeiras aí, coloquei minha foto, passando para enfeitar a sua timeline, passando para embelezar a sua timeline. Aproveitem, porque a beleza é efêmera, passa rápido. O melhor comentário que eu vi, um amigo chegou lá embaixo, escreveu, da maior gaiato, né, escreveu lá, falou assim, realmente, passa rápido, fui lá ver, já tinha passado. Então, a gente ri, a gente brinca com aquilo ali e faz uma pessoa ali rir, esquecer de repente um momento de tristeza. Então, a gente poder levar um pouquinho de felicidade que seja através de uma visita a um amigo, de trazer um amigo dentro de casa para que a gente possa conversar, para que a gente possa bater um papo, retirar ele daquele momento que ele está concentrado naquele aspecto negativo, mostrar para ele que tem um outro lado, que esse lado é muito mais brilhante, ele é muito maior, ele é muito mais poderoso que esse outro lado, que é o lado da negatividade. A positividade ela é infinitamente mais poderosa do que qualquer coisa negativa. Então, procurar entender e agir conforme esse entendimento. Mais uma vez, vou aqui afirmar, para o espírita, o bom humor não pode ser um estado de espírito, ele é uma obrigação. Então, nós temos a obrigação total de enxergar o mundo pelo seu melhor lado, procurar ver isso daí. Não quer dizer que a gente vai conseguir toda hora, mas no momento que não consegue, a partir do momento que a gente cria o hábito de olhar, você fala assim, ué, você está reclamando? Tem certeza que você está reclamando? Então, já no instantinho que a gente já faz esse reconhecimento que está reclamando das coisas, com tantas coisas que nós temos para agradecer, quando troca a cultura da reclamação pela cultura da gratidão, de agradecer pelo aquilo que nós temos, quando troca a cultura da vitimização pela cultura da responsabilidade pessoal pela própria vida, as coisas mudam. Elas mudam. Então não é ser inconsequente, não é esperar que vai cair do céu, porque não vai cair, não vai. Mas saber que tudo está disponibilizado e que basta eu fazer a minha parte para alcançar o que está disponibilizado para mim. Então, parar de querer o que não é extremamente necessário, não quer dizer que eu não tenha que ambicionar aquela ambição sadia de evoluir intelectualmente, socialmente, que eu não possa aspirar por ter uma casa melhor, por ter um carro melhor. São coisas do nosso cotidiano, de ter uma situação financeira onde que eu possa, num país tão desigual ao nosso, que eu possa proporcionar uma educação que deveria ser que é obrigação do Estado, que deveria ao menos ser obrigação do Estado proporcionar e não proporciona, que eu possa ter essas coisas, que eu possa proporcionar isso para um filho, para uma filha, seja lá para quem for. São coisas lícitas, não tem nada de errado. O problema é o que eu faço para alcançar essas metas. Às vezes eu vou passar por cima de um amigo. Então, nós podemos ser felizes? Será que nós podemos ser felizes? Sim, podemos.
mudando o nosso comportamento. Ninguém quer ser infeliz, mas nós lutamos pela infelicidade. Então, é necessário que eu combata as situações de negatividade, contrapondo a elas uma situação de positividade. Vamos trocar uma notícia, porque uma coisa negativa, no outro minuto, toda a cidade inteira sabe dela. Mas uma coisa positiva acaba morrendo no primeiro que a gente conta, ele não passa aquilo para frente. Mas uma fofoca? Falar que fulano foi preso, falar que fulano fez isso, falar que fulano fez aquilo, isso no outro dia todo mundo sabe. Deu no Diário do Vale, na rede, no Jornal Nacional, na CNN, vai aparecer para tudo quanto é lado. Então é muito bom que nós estamos já quase, a gente fala demais, né? Fala, daqui a pouquinho já está na hora da gente terminar isso daí. Então é necessário que a gente tenha consciência que nós somos totalmente responsáveis pela nossa felicidade e que não é difícil a gente conseguir essa felicidade possível nesse plano material, nesse processo existencial, nessa gradação evolutiva que nós ostentamos hoje. Não é difícil. Dá para se viver de forma bastante feliz, bastante tranquila, observando as coisas boas que são disponibilizadas, aproveitando os momentos de lazer que a gente possa desfrutar. Tem gente que vive uma vida bastante dura, a gente sabe disso, pouco tem de oportunidade de ter um lazer, mas não quer dizer que não possa aproveitar minimamente algumas coisas que estão aí. Às vezes a visão fica tão contaminada que a gente esquece. Eu quero ler para vocês uma poesia que é da minha autoria, que foi feita justamente para falar dessas coisas que vem acontecendo, né? Essa poesia, nossa, esbarrei aqui, pensei até que deu um terremoto aqui agora. Essa poesia chama-se Lição de Amor, que foi feita em relação a tudo que nós estamos vivendo. O desamor foi contaminando lentamente a humanidade. Trevas densas obliterando a claridade, tornando o ser impermeável ao aprendizado da vida. Um vírus, a mais ínfima das criaturas, colocou o mundo de joelhos, fez ruir as estruturas, rasgando as nossas entranhas, expondo à luz todas as nossas feridas. Fez tudo ao nosso redor paralisar, como se gritasse que era tempo de parar e pensar onde nos levariam as nossas escolhas. Fez cair por terra todo orgulho, nossa arrogância e vaidade. Cuspiu em nosso rosto a mais simples das verdades, que o vento mais leve nos espalha feito folhas. Deus é amor. Assim sendo, não é castigo ou punição. O vírus é agora o professor de quem refutou a lição ministrada ao longo dos milênios, com paciência e carinho. Quem sabe agora não desperte as consciências, e todos tomem da verdade ciência. Unidos, somos indestrutíveis, mas frágeis demais por nós mesmos sozinhos. Meus amigos, meus irmãos, quero agradecer a oportunidade de estar aqui reunidos com vocês nessa noite de hoje, agradecendo a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, a oportunidade que nos foi dada de ter essa conversa pelos meios que hoje nos são disponibilizados, que são bastante válidos perante a tudo que nós vemos e enfrentamos. Deixar aqui nossa última advertência, nosso último conselho: vamos ser felizes com aquilo que a gente pode ser, dar valor àquilo que nós temos. É possível, é viável, é factível. Então, lutar com bastante carinho, lutar tendo uma visão mais espiritualizada sobre as coisas. Que Deus nos fortaleça nossos melhores intentos, nossas melhores opções, as nossas melhores escolhas, que Jesus nos abençoe a todos. Muito obrigado pelas oportunidades de trabalho e que Deus nos abençoe e nos ilumine. Fiquem com Deus e até uma nova oportunidade que a gente possa estar aqui reunidos. Um abraço.